política e religião não se misturam. Já ouviu essa frase? Malafaia? Esse é um princípio que ganhou força na filosofia moderna. Assim como as questões sobre o conhecimento, a política foi outro grande tema da modernidade. Pensar um Estado sem a influência do poder da igreja, um controle da vida política sem a intervenção divina, foi uma preocupação grande para os moderninhos. Se Deus e os seus representantes saem da jogada, quem fica no centro da vida política é quem? É o ser humano. Foi com Maquiavel, nos séculos XV e XVI, que a política foi pensada como atividade humana e, portanto, ela tem todas as características humanas, né? As paixões, os erros, os acertos, enfim. Para o filósofo Maquiavel, nascido em Florença, que fica no país que nós chamamos hoje de Itália, as questões morais elas não podem fazer parte da política. Não importa os meios, o governante ele deve se preocupar em proteger os seus súditos. O bom governo ele depende da habilidade do próprio governante de conseguir lidar com os seres humanos como eles são, ainda mais dotados de poder. Então, o governante deve inclusive saber lidar com as suas próprias paixões. Pensar sobre o humano também foi tema do trabalho de outros filósofos além de Maquiavel. A ideia de um estado de natureza, uma suposta origem primitiva do ser humano, ela foi utilizada para justificar a criação do Estado moderno. A finalidade de desenvolver o conceito de estado de natureza era servir de fundamento para pensar sobre a criação desse Estado moderno. O inglês Thomas Hobbes, um contemporâneo do Maquiavel, ele elaborou a sua versão para esse conceito de estado de natureza. Ele afirmou que nesse estado mais primitivo, o ser humano vivia uma espécie de guerra de todos contra todos, onde a insegurança, a angústia e o medo predominavam. Basicamente, os interesses mais egoístas do ser humano é que ficavam em evidência. Uma frase conhecida para resumir essa condição humana, essa tendência a pensar mais em si do que nos outros é: o homem é o lobo do homem. A solução para essa situação seria renunciar a essa liberdade anárquica em função de uma vida mais segura. Viver em sociedade é renunciar parte da sua liberdade em função de uma vida limitada a uma espécie de acordo coletivo. Esse acordo coletivo seria como assinar um contrato onde o ser humano se dispõe a cumprir todas as regras necessárias para promover a paz entre todos, acabando com o medo e a angústia do estado de natureza. Para Thomas Hobbes, o Estado, na figura do soberano, teria poderes ilimitados, podendo estar na figura de um único governante ou na forma de uma assembleia de governantes. Não importa. O que importa é obedecer ao contrato social. É equivocada a ideia de que o Hobbes considera o ser humano como mal por natureza. Isso seria fazer um julgamento moral sobre a questão. E assim como Maquiavel, o Hobbes ele está preocupado em compreender qual seria a natureza humana para justificar a existência do Estado. Então, quando ele fala sobre essa natureza egoísta, ele não está fazendo um julgamento moral. Pelo contrário, ele está fazendo um julgamento que surge a partir de um esforço filosófico de compreender a natureza humana. Outro filósofo que se preocupou com essa questão foi o Jean-Jacques Rousseau. Ele enxerga a natureza humana de uma forma mais otimista em relação ao Thomas Hobbes.
Segundo Rousseau, o ser humano vivia uma espécie de harmonia e equilíbrio, cuidando da sua sobrevivência, só isso. O Rousseau chamou esse ser humano originário, então, de bom selvagem. O problema foi o momento em que surgiu a propriedade privada. Então, quando nós passamos a cercar pedaços de terra e reivindicar posse sobre eles. Nesse momento surge a desigualdade entre os seres humanos. Então, essa seria a origem de todo o desequilíbrio, conflitos e corrupção. Uma vez corrompido o bom selvagem, a única forma de criar uma sociedade minimamente justa seria na forma de um contrato social. Assim como Thomas Hobbes afirmava, o contrato social do Rousseau também tem como fundamento abrir mão da liberdade em função da segurança e da sobrevivência. Mas a diferença entre o Hobbes e o Rousseau é que o segundo não colocou a figura do soberano centralizada na figura de um ou mais governantes. Ele defendia a ideia de que o soberano é o próprio povo. Assim, então, a vontade geral deveria sempre ficar em primeiro plano na criação das leis. E vontade geral aqui não significa a soma das vontades individuais. As vontades individuais são aquelas que atendem a interesses egoístas do ser humano. A vontade geral, ao contrário, ela não parte dos desejos individuais, mas tem como ponto de partida as necessidades coletivas. Rousseau luta contra o pensamento elitista presente no Thomas Hobbes. Mas, ao contrário da tendência da época, ele não exalta o uso da razão na construção de uma nova sociedade. Com a ideia de um passado perdido, né, e a exaltação da figura desse bom selvagem, o Rousseau apresenta tendências nostálgicas sobre esse passado e um certo desejo de retorno a este passado, embora ele reconheça que isso não é possível. Quando se exalta demais o passado, fica difícil ser otimista com o que se chama de progresso. Embora não pregasse um retorno às cavernas, o Rousseau enxergava com desconfiança os avanços técnicos do seu tempo. E por isso, ao meu ver, ele não foi tão influente quanto outros filósofos desse período que tinham mais otimismo em relação ao uso da razão e mais otimismo em relação ao progresso tecnológico e social. Mas Rousseau estava longe de ser um conservador. Tendo o passado perdido como referência e sabendo da impossibilidade de um retorno, ele procurou pensar uma sociedade que se aproximasse ao máximo desse estado passado. Rousseau foi uma influência para o pensamento revolucionário que surgiu posteriormente, tanto entre os liberais, que promoveram a Revolução Francesa, quanto entre os socialistas, que lutaram por igualdade já no contexto do capitalismo industrial. Bom, esse foi um breve resumo de dois pensadores importantes para a modernidade no que se refere aos aspectos políticos que foram discutidos nesse período. É isso.